E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Cafezinho? Vamos orar que a gente já fala do nosso texto de hoje. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos proporciona, Pai. Para que a gente consiga viver de acordo com o seu propósito de nós aqui na terra, Senhor. Senhor, usa a minha boca, Pai, usa o meu conhecimento, o meu entendimento. Me dê sabedoria e fé, Pai, para tudo aquilo que eu falar tocar os corações de mais e mais pessoas, Senhor. Que esse vídeo, Pai, que essas palavras toquem, nem que seja uma pessoa, Senhor, mas que plante a semente e que germine e que dê frutos, meu Deus. Isso é o que eu te peço, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Agora sim, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Passaram bem de festas? Natal, Ano Novo? Vou tomar café porque eu acabei de chegar e tomei um banho, já fiz as minhas leituras. E meu nome é Yuri Goulart, não sou teólogo, sou um cristão engateando na fé, que aparentemente recebeu um puxão de orelha do nosso Senhor para falar um pouco mais da palavra dele, do entendimento que ele tem me dado e para eu passar para vocês. Espero que eu tenha passado, espero que eu esteja conseguindo alcançar isso e que eu te peço também que manda mensagem, vamos trocar uma ideia. Eu estou extremamente aberto para a gente bater um papo, enriquecer e falar mais e mais da palavra do Senhor. E como eu disse, para que a gente plante uma semente, que essa semente germine, que dê frutos, que caia em bom solo e que a gente consiga fazer uma plantação de crente, de gente que crê em Deus, né não? Cara, hoje esse texto veio para mim de madrugada, tá? E eu acordei hoje pensando muito nele e eu vou falar sobre. Espero que faça sentido, espero que realmente ele te toque, que realmente você entenda de outra maneira, uma outra interpretação. Talvez você nunca tenha ouvido com essa perspectiva. Mas vamos lá. O texto de hoje ele é sobre a passagem, sobre o texto onde Pedro caminha sobre as águas, tá? E eu vou ler ele para que a gente consiga ter um contexto geral e aí a gente vai bater um papo sobre ele. Talvez esse vídeo ele vai ficar um pouco mais extenso, tá? Mas vamos seguindo, vamos seguinte. Vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Lembrando que aqui Jesus veio da primeira multiplicação dos pães, tá? Só pra gente entender. Ele sai daqui e ele vai para outra região, para outro lugar ali. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir contra Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram o que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genizaré. Então vamos lá, então vamos contextualizar isso aqui, tá? Imagina, Jesus saiu da multiplicação dos pães, disse para os discípulos, entra no barco e vai para outra terra. Aqui já vem um ponto, tá, Senhor, nós vamos entrar no barco e o Senhor, como que o Senhor vai nos alcançar? Talvez seria já um motivo de dúvida, de questionamento, né? Para fazer para Jesus, tá, mas como que você vai vir conosco? Tá?
Então Jesus sai, vai orar no monte. Depois a quarta vigília que ele fala, a quarta vigília é entre 3 e 6 horas da manhã. Então imagina, 3, 6 horas da manhã é um penumbre no meio do mar, com onda, com vento. E aí fala aqui o seguinte, o contexto, estavam todos dentro do barco, no meio do mar, sofrendo com ventos fortes, ou seja, tem grandes ondas ali. Madrugada de 3 a 6 horas da manhã, que é a quarta vigília, como eu falei, viram andando sobre o mar. Cara, imagina você, se coloca no lugar dos discípulos. Imagina você, onda vindo, você no meio do barco, e de repente você olha para o nada, tá vindo um senhor caminhando no meio das águas. Imagina que Senhor andando, as ondas vindo e chegando nele, as ondas parando. Olha que lindo isso. Imagina o Senhor andando e as ondas vindo, quando chegava nele, quebrava e ficava aquela calmaria para o nosso Senhor Jesus passar. E tem 3 pontos. Eles agiram com medo, acharam que era sobrenatural e disso tudo eles gritaram de medo. Quantas vezes a gente no nosso mundo entende que foi algo sobrenatural, que talvez a gente viu algo que seja algo sobrenatural e talvez seja o Espírito Santo falando conosco. Talvez seja o Espírito Santo nos mostrando algo. E nós, com medo daquilo, acabamos não olhando de maneira certa, não sentindo de maneira correta o que Jesus, o que Deus está fazendo conosco. Esse aqui é o primeiro ponto que dá pra gente pensar sobre, né? Gritaram de medo. Se você pensa assim, se o Senhor pediu para você ir, para que você tá com medo? Independente da tempestade, independente dos ventos fortes, dos ventos contrários, independente do tamanho da onda, Jesus pediu para você ir, cara, vai. E eu vou falar um pouco mais disso aqui adiante. E aqui entra a permissão. Imagina assim, todos estavam no barco, como disse. Porém, um pediu para ir. Um teve a audácia, vamos dizer assim, de pedir para Jesus, se o Senhor está dizendo quem você é, me faça ir até ti. Pedro, o cara que mais questiona, o Pedro que tem um sangue mais quente, o Pedro que é um cara mais explosivo, ele fala, então eu quero ir contigo. Pedro, num ato de fé, num ato de confiança, foi. Porém, quando ele deu alguns passos, essa confiança acabou, essa fé balançou. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Quantas vezes a gente caminha, quantas vezes a gente quer dar o primeiro passo, quantas vezes a gente está confiante, está com fé, porém quando a gente dá o primeiro passo, talvez quem esteja no barco com a gente comece a falar, não vai não, cuidado, você vai afundar, você vai morrer, isso não vai dar certo. E isso quebra a nossa confiança e consequentemente abala a nossa fé. Não adianta, por mais que você fale, mas a fé não consegue. Eu vejo que a fé e a confiança, ela anda muito junta. Quanto mais confiança eu tenho naquilo que pode dar certo, mais fé eu tenho. Então o que eu quero que a gente pense sobre isso? Quem está no nosso meio, quem está no nosso barco, o quanto essas pessoas que estão no nosso barco confiam e têm fé também naquilo que você está fazendo, naquilo que a gente vai fazer. Por que não foi todos? Por que não foram todos? Pedir para Jesus caminhar. Você acha que Jesus não ia deixar? Todos os discípulos, todos eram discípulos de Jesus, todos estavam andando com ele. Sabe? São esses pontos que é legal a gente começar a refletir. Cara, dos 12, um pediu para ir. E assim vai ser na nossa vida. Assim vai ser naquilo que a gente quer caminhar com Cristo. Talvez você esteja num barco com mais 12 pessoas, porém, todos caminhando com Cristo, porém você tem mais fé. Você tem mais confiança de que Jesus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida e continue a ter confiança, continue a pedir fé, continue a aumentar a sua fé. Porque vai acontecer. Fato, está escrito. Porém, também está escrito, Pedro teve medo e começou a afundar. E mesmo afundando, Jesus foi lá e deu a mão
e trouxe Pedro de novo e o salvou. Então, não quer dizer que a partir do momento que eu perco, que balance a minha fé, Jesus vai me largar. Não, Jesus vai estender a sua mão, ele vai te resgatar, porém ele vai te dizer por que não teve fé. Eu não disse para você caminhar, eu não disse para você vir, para que você tá com medo? Para que você não quer caminhar comigo se eu tô pedindo? Vem, pode vir. Confia, tenha fé e vem. É isso que Jesus quer da gente. Que tenhamos fé, que tenhamos confiança, que creiamos na palavra dele, que propaguemos a palavra dele. É isso. Ah, Yuri, mas é difícil. Ninguém falou que seria fácil, mas ninguém falou também que seria impossível. Se Pedro, querendo ou não, caminhou sobre as águas, mesmo sendo Pedro, você acha que a gente não conseguiria? Você acha que Jesus não ia nos dar a mão, ia deixar a gente desamparado? Eu tenho quase certeza que não, né? E aí eu olho para isso e lá diz, mas sentindo o vento forte teve medo. Se a gente for olhar para isso, eu trouxe alguns pensamentos aqui pra gente, algumas provocações. Talvez esse vento forte seja o nosso meio, onde a gente esteja. Talvez seja o agir do inimigo também, colocando medo, colocando a sementinha do medo, e ele pode fazer isso. Colocando a sementinha da insegurança no nosso coração, dizendo que a gente não é capaz, sendo que a gente já recebeu uma palavra do Senhor, nós já fomos ungidos, nós já fomos salvos, a gente é capaz e a gente tem condição plena de conquistar aquilo que a gente quer conquistar. Como eu já disse em outros vídeos e está escrito, Deus fez a terra para nós e nós para Ele. Tenhamos fé, tenhamos confiança naquilo que a gente tem que fazer a obra do Senhor e naquilo que a gente tem que fazer. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto seja a nossa circunstância e o nosso merecimento. Talvez a gente entenda que onde a gente está, a gente não merece ter bênção. Talvez a gente olhe para o nosso meio, para a nossa circunstância e olhe para não, a gente não merece ter bênção, a gente não merece caminhar sobre as águas, a gente não merece milagre. Mas o milagre não tem nada a ver com a circunstância. Não tem nada a ver se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você é pobre, se você não é. Tem a ver com a sua fé, tem a ver com a sua confiança, como eu já disse, vou continuar falando. Então esses 3 pontos, quando a gente olha para sentindo o vento forte, teve medo, o meio onde você tá, quem tá no seu barco, cuidado pro inimigo não colocar o medo no seu coração. O medo sim, talvez... falam, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu acho que não é isso. Acho que na minha cabeça não faz sentido nenhum. Se tá com medo, aumente a sua fé, aumente a sua confiança, aumente o seu preparo e vai. Com medo não faz sentido. E a circunstância e o seu merecimento. E aí eu anotei aqui, quando você pede com fé e confiança, simplesmente vai e Jesus vai estar lá. Fé e confiança. Vai. Jesus falou para Pedro, vem. Só isso que ele falou. Pedro falou para ele, falou, se é você mesmo, se você é o Senhor, deixa que eu vá até você. O que Jesus falou? Uma única palavra. Vem. Não explicou como que seria o passo, não explicou quanta força que ele vai colocar, não explicou em que momento, não explicou a hora. Ele só falou, vem. Você pediu para Jesus um milagre. Você pediu para que Jesus te desse um sinal. Jesus está falando contigo, vem meu filho. Dê o passo, caminhe sobre as águas, vem. Tenha fé e confiança. O vídeo é isso, tá? Você já sabe o que tem que fazer. Curta, compartilha, enfim. E eu quero do fundo do meu coração que se você caiu nesse vídeo, chegou até aqui e entende que Jesus é o seu Salvador, eu quero que você proclame isso. Eu quero que você fale isso. Senhor Jesus, eu te declaro como meu único Salvador. Aceite, entregue a sua vida a Ele, que você vai ver que a sua vida vai mudar. Como eu disse, ela não vai ser mais fácil,
porque você vai ter que abdicar de muitas coisas, mas ela vai ser muito mais leve, muito mais gostosa, muito mais prazerosa, porque você vai começar a dar atenção às pequenas coisas que talvez você não daria se você tivesse do mesmo jeito que você estava. Fechou? Fica bem, fique em paz e até o próximo vídeo. Valeu!